Amém, meus queridos irmãos e amados. Nós estamos aqui diretamente do local de reunião da igreja que está em Salvador e, como todas as quintas-feiras, estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês. E hoje nós queremos dizer que estamos com uma nova série de mensagens, cujo título é Chamados, Escolhidos e Fiéis. Chamados, escolhidos e fiéis. Esse é o título dessa série de mensagens que vamos liberar a partir de agora. E essa mensagem, que é a mensagem inicial, tem o título de O Caminho dos Escolhidos. E eu gostaria de ler com vocês agora o versículo 16 de Mateus, capítulo 20. Mateus 20, 16, que diz assim: Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, amados, nós que estamos vivendo hoje, no final dos tempos, não é? Já estamos no século 21, nós estamos mais próximos da volta do Senhor do que na época em que Paulo escreveu, né, as suas epístolas, e também muito mais próximo de que quando Jesus falou essas palavras aqui em Mateus capítulo 20. Então, a nós cabe realmente ouvir e buscar praticar esta palavra, porque ela, sem dúvida, pode ser cumprida através de nós que estamos chegando próximos à volta do Senhor, à vinda do Senhor Jesus. Por isso aqui, eu gostaria de ler com vocês Mateus 24, versículo 3 em diante, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e, em particular, lhes pediram: Diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, o Senhor Jesus aqui, atendendo ao pedido, não é, dos discípulos que falassem com respeito à sua volta, então ele mostrou que haveria alguns sinais que indicariam a proximidade da sua volta. O Senhor veio pela primeira vez, nasceu de uma virgem humana, viveu 33 anos, morreu, ressuscitou, ascendeu os céus, mas ele prometeu que voltaria. E os discípulos, então, estavam questionando ao Senhor quando seria essa sua volta. E aqui, amados, ele mostrou sinais que ocorreriam antes da sua volta aqui à terra. Então, ele falou de falsos cristos que já surgiram em muitas gerações. Ele mostrou aqui guerras, rumores de guerras. Logo em seguida também, ao versículo 6, ele fala que se levantará nações contra nações, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares. E no final do versículo 6 ele diz que tudo isso, depois de acontecer, vai acontecer, mas ainda não é o fim. Então, essas coisas que nós estamos vivendo hoje, como essa pandemia, que já dura quase 2 anos, uma coisa inédita, inusitada em todo o mundo, faz parte de um sinal
da proximidade da volta do Senhor. Por isso, nós que vivemos hoje, nessa geração, 2021, o 21º século, devemos estar bastante alerta e bastante percebidos, né, de que os fins dos tempos estão próximos. Ou seja, a volta do Senhor é eminente, está mais próximo do que nunca. Mas uma coisa ele fala também, que apesar de surgirem tais sinais, fome, peste, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, ele também diz que essas coisas sucederão, mas ainda não é o fim. É apenas sinais de que está próximo a sua vinda. Daí, nós temos que realmente cumprir a vontade do Senhor. Nós estamos aqui na terra como a igreja, como cristãos, para cumprir a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus Cristo. Mas não adianta também nós labutarmos, nós fazermos muitas obras para o Senhor e depois também ser reprovados. Portanto, o Senhor também nos faz essa advertência. E no capítulo 7, versículo 21 de Mateus, ele mostra, dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, por um lado, nós precisamos apressar a vinda do Senhor, pregando o Evangelho, edificando a igreja, cuidando uns dos outros, servindo ao Senhor na igreja, mas nós temos que também perceber que fazer as coisas para o Senhor não é suficiente, porque aqui muitos até invocavam o Senhor, chamavam ele Senhor, Senhor, né? Mas ele diz que chamavam ele de Senhor, Senhor, mas não faziam a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Aqui também fala que eles profetizavam, expulsavam o demônio, faziam milagres, mas o Senhor mandou apartar dele: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, queridos e amados irmãos, hoje nós temos que realmente cuidar da nossa vida espiritual, do nosso viver. Não é a vida cristã, a vida da igreja, não é apenas uma questão de fazermos coisas para Deus, porque até mesmo aqueles que o chamam, que o invocam, foram reprovados. Mas aqui fala de nós termos um viver que possa realmente cumprir a vontade de Deus. E há um versículo que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E nós vamos ver mais tarde também outras coisas importantes que se tornam prioridade dentro da vontade de Deus. Mas nós precisamos cuidar da nossa comunhão com o Senhor, cuidar do nosso relacionamento íntimo com Deus. As virgens nécias foram reprovadas, não porque não fizeram nada para o Senhor, mas elas foram reprovadas porque não continham azeite nas suas vasilhas, enquanto as prudentes tinham azeite na lâmpada e azeite na vasilha. Então elas foram reprovadas por conter pouco azeite na vasilha, ou seja, não tinha azeite na vasilha e só na lâmpada. Quer dizer, no espírito elas estavam salvas, tinham o espírito no seu espírito, porque o azeite representa o espírito, mas na alma elas
não tinham espírito, não tinham salvação da alma, tá certo? Então, amados irmãos, nós temos que cuidar do nosso viver. Deus dá muito mais valor ao que somos do que ao que fazemos. O que nós fazemos deve advir de uma vida de consagração ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Por isso, no versículo 24 de Mateus 16, mais adiante, Mateus 16, versículo 24 em diante, Jesus diz assim para os discípulos: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então aqui o Senhor mostra para os discípulos que para segui-lo na vida da igreja até o fim é necessário negar a si mesmo e tomar a cruz. Esse é o lado negativo que é necessário, é essencial. A vida da igreja é uma vida de negar a vida da alma, tomar a cruz. Esse é o lado negativo. Se nós não estivermos dispostos a negar a nós mesmos, a tomar a cruz, não temos como seguir o Senhor, porque a primeira situação que surgir, nós vamos tropeçar e vamos cair, e vamos parar, e vamos retroceder. Por isso, nós precisamos estar dispostos a negar a nossa vida da alma, a tomar a cruz para seguir o Senhor. Se assim o fizermos, certamente nós daremos um passo muito importante para prosseguirmos servindo ao Senhor, seguindo ao Senhor, até o fim da nossa vida, ou até mesmo até o Senhor voltar na sua segunda vinda. Então é importante a nossa vida ser uma vida consagrada ao Senhor, como o apóstolo Paulo nos mostrou em Romanos 12, versículos 1 e 2. Ele rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso mais racional serviço. E no 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é necessário uma vida consagrada ao Senhor, consagrar o nosso corpo, renovar a nossa alma, que é a nossa mente. A nossa mente é a parte líder da nossa alma, para que nós possamos ser transformados e assim cumprir e conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que o Senhor está nos mostrando aqui nesses versículos que acabo de ler de Mateus. Ó Senhor Jesus! Por isso, amados irmãos, dando sequência, podemos ver então que há dois tipos de escolhidos de Deus na Bíblia. Existem dois tipos de escolhidos de Deus. No capítulo 20, versículo 16, que eu li: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E Jesus encerrou falando essas palavras quando ele contou a parábola dos trabalhadores da vinha, não é?
teve trabalhadores aqui de vários horários, né? E, por fim, ele chamou os da 1ª hora. Todos foram chamados para a vinha, para servir, para trabalhar. Mas aqui ele fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, os primeiros chamados são os judeus, que são os remanescentes, né, dos judeus. Esses remanescentes são os primeiros chamados. Em Mateus 24, 22, 24, versículo 22, diz: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, aqui esses escolhidos se referem aos judeus, que no período da grande tribulação, esse período de 3 anos e meio foi abreviado justamente em função desses escolhidos, certo? Então, haverá um remanescente de Israel, que será um terço do povo judeu, que naquela época será salvo, porque eles foram chamados ao Senhor Jesus. E também, amados irmãos, tem os chamados e os escolhidos, que está entre os crentes do Novo Testamento. 24, 22, Romanos 9, Mateus 20, 16, que nós lemos já 2 vezes, não é? Que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Isso está relacionado com a parábola dos trabalhadores, tá certo? Da vinha, se refere aos do Novo Testamento, aos crentes do Novo Testamento. E também temos capítulo 22 de Mateus, versículo 14, que diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, quando ele fala da parábola das boldas, onde ele preparou um banquete, matou os seus bois cevados, convidou a muitos, mas um a um foram despedindo, foram rejeitando o convite, dizendo: eu comprei uma junta de boi, eu vou experimentar. Outro: casei, não posso ir. Outro: eu comprei um campo, eu vou vê-lo. Então, rejeitaram a salvação, ao chamamento do Senhor. Tá certo? Ó Senhor Jesus. Então, aqui nós estamos falando dos 2 tipos de escolhidos, não é? De Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, nós temos que estar claros hoje com respeito a ser chamados e ser escolhido. Há uma diferença entre ser chamados e escolhidos. Como aqui diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, amados irmãos, ser chamado é receber a salvação. Todos que foram chamados, eu e você que somos cristãos hoje, somos crentes, todos nós que estamos hoje vivendo a vida da igreja, não é? Estamos seguindo ao Senhor, todos fomos chamados. Mas dentre todos os chamados e que foram salvos, uma vez que o Senhor nos chamou, Ele nos salvou. Quantos são os escolhidos? Então, chamados é para a salvação. E eu queria ler com vocês Romanos, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santo, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Está vendo? Então, aqui nos mostra que os irmãos da igreja em Roma, eles foram chamados para ser santos. E aqui diz que são amados de Deus, certo? Então, isso prova que eles eram pessoas chamadas, portanto, chamados para ser salvos. E também em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, aqui também mostra que os chamados para ser santos significa chamados para a salvação. Quando somos salvos, somos santificados e somos santos, porque passamos a pertencer a Deus e passamos a ter a natureza e a vida de Deus. E a vida de Deus é santa, tá certo? Então, é por isso que fala dos chamados. Mas depois, a questão de ser escolhido já é diferente. Ser escolhido é para receber a recompensa. Nós somos chamados para ser salvos, e somos salvos. Mas Deus agora vai escolher aqueles que vão receber a recompensa. Você pode ser um salvo, mas pode não ser um escolhido para receber a recompensa. Qual é a recompensa? A recompensa é reinar com Cristo durante 1000 anos, é entrar no gozo do Senhor, participar das bodas do Cordeiro durante 1000 anos, não é? Como diz lá em Apocalipse capítulo 20, reinar com Cristo 1000 anos, participar da primeira ressurreição, ou ser arrebatado como primícias, ainda vivo, sem passar pela morte, não é? E reinar com Cristo. Então, quando fala de ser escolhido, é para nos dar a recompensa, tá certo? Então, muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque depende da vida que nós vivemos aqui nesta era, de como nós nos conduzimos nessa era, de como nós nos comportamos com respeito à palavra de Deus, à vontade de Deus, à vida cristã. Então, tudo isso envolve ganharmos o prêmio. Paulo, por exemplo, teve um viver vencedor, de um escolhido. No final ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada ou reservada, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. 2 Timóteo 4:7, né? Em diante, ele fala com respeito a isso. Então, ele tinha a garantia, a certeza de que ele estava indo, a sua carreira tinha se completado, mas que ele seria premiado por Deus, porque ele guardou a fé e, então, ele vai ter direito à coroa da justiça, não é? Mas ele aguarda a nós, que estamos vivendo nesses últimos tempos, que somos os últimos. E se formos vencedores, vamos ganhar o mesmo galardão que Paulo ganhou. A mesma coroa que ele ganhar, nós ganharemos. Por isso, quando formos premiados, Deus vai premiar pelos últimos, tá certo? E depois, os primeiros. Os primeiros serão os últimos. E nós que somos de última hora, do último tempo, seremos recompensados por primeiro. Essa é a vontade de Deus para conosco. Ó Senhor Jesus. Por isso, queridos irmãos, vamos cuidar da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Vamos buscar fazer a vontade de Deus para merecermos não somente a salvação como chamados, mas ser recompensados por Deus como escolhidos. E depois o Senhor mostra que, por causa disso, nós precisamos estar alerta e vigilantes. Capítulo 24 de Mateus, o Senhor faz uma advertência. Capítulo 24, 42 e 44. Ele diz assim: portanto, vigiai,
porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, precisamos ser vigilantes. Estamos nos aproximando do final, próximo da vinda do Senhor. Não sabemos quanto tempo falta, mas sabemos que falta muito pouco. E então o Senhor pede que nós sejamos vigilantes, que nós estejamos apercebidos, porque não sabemos a hora que Ele vem, não sabemos o dia, não sabemos o ano. Embora tenhamos os sinais, não é? Tenhamos os sinais, mas não sabemos. Por isso, nós precisamos cuidar do nosso viver. Temos que viver hoje como se o Senhor fosse voltar hoje mesmo. Nem amanhã porque você pode dar uma descansada hoje, né? Porque Ele vem amanhã, vamos descansar. Não, precisamos ter um viver vigilante, um viver apercebido, como se Ele fosse voltar ainda hoje. E nós fôssemos nos encontrar com Ele. Ó Senhor Jesus. Daí, queridos irmãos, essa necessidade de sermos vigilantes, ficarmos apercebidos, né, para a volta do Senhor, porque no capítulo 24, 14, quando ele fala dos sinais, no final ele diz assim, no versículo 14 de Mateus 24, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, que é toda a terra habitada, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, quando no versículo 6 ele falou de vários sinais, ele disse ainda não é o fim, quando ele trata da parte da igreja, da responsabilidade da igreja, de pregar o evangelho do reino por toda a terra habitada, para testemunha a todas as nações, aí ele diz, então virá o fim. Então, não são os sinais que determinam a volta do Senhor, mas o que determina a volta do Senhor é a pregação do evangelho do reino. Essa incumbência está sobre a igreja. Hoje a igreja precisa pegar essa responsabilidade, precisa ter esse encargo de pregar o evangelho do reino. O evangelho da graça, esse evangelho já foi pregado a toda a terra habitada. Todos os habitantes da terra, índios, Oriente Médio, né? Nos 5 continentes da terra, o evangelho da graça já chegou. Mas o evangelho do reino ainda não chegou. E nós temos essa incumbência de pregar o evangelho do reino para testemunho. E quando isso ocorrer, então virá o fim. Então nós às vezes atentamos muito para os sinais, as coisas que estão acontecendo, como essa pandemia, e outras coisas sobrevirão à terra, que nos espantarão também, nos deixarão atônitos, preocupados, provavelmente nos trará sofrimentos, mas nós não devemos atentar para esses sinais. Nós devemos atentar para a pregação do evangelho do reino. O evangelho do reino é quem determina a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, e esse evangelho do reino precisa da nossa cooperação. Se nós não pregarmos o evangelho do reino, Deus ficará impedido de enviar o seu Filho de volta. O Senhor ficará impedido de voltar a essa terra. Ó Senhor Jesus. Por isso, nós precisamos de orar. O Senhor Jesus ensinou aos discípulos em Mateus 6, versículo 9 e 10, ele disse, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, qual é a vontade de Deus? Jesus ensinou aos discípulos a orarem para que oremos pela vinda do reino de Deus para essa terra. Venha o seu reino.
O reino dos céus precisa vir para a terra. No céu não há problemas, mas os problemas estão aqui na terra, certo? É aqui na terra que tem um reino, um império das trevas, um reino maligno que se volta contra o reino de Deus. E, portanto, nós precisamos orar para que o reino de Deus se expanda aqui nessa terra. Satanás está fazendo de tudo para que o evangelho do reino não se expanda em toda a terra, porque ele sabe que assim que esse fato se consumar e o evangelho do reino for pregado para testemunho em toda a terra habitada, aí virá o fim. Ele também terá o seu tempo reduzido e terminado, né? Ele será aprisionado por 1000 anos, certo? Deus gerará os vencedores, arrebatará os vivos e também os que estão mortos, e ele será lançado no abismo, e será preso e acorrentado por 1000 anos. E aí virá a parte do galardão dos crentes vencedores, que é reinar com Cristo no reino milenar, que é a próxima era. Mas também haverá a punição para os crentes derrotados, que é o ranger de dente, também por 1000 anos. E os crentes vivos, que não foram vencedores, que também tiveram viver, que não condiziam com a vontade de Deus, terão que passar pela grande tribulação para serem vencedores. E no final da grande tribulação, então, eles poderão se tornar vencedores e ser arrebatados para se tornarem vencedores tardios, que não é o que nós queremos. O que nós queremos é ser primícias ou vencedores como filho varão. Ó Senhor Jesus, então vamos orar por isso, né? Para que o evangelho do reino se expanda em toda a terra habitada. E o evangelho do reino não é só para ser pregado, ele também é para testemunho a todas as nações. Então, isso é o reino de Deus, são igrejas estabelecidas em cada cidade. Então, onde não tem uma igreja estabelecida, ali não tem um reino de Deus naquele lugar. Então, nós temos que ser aqueles que cooperam, não só em oração, mas também precisamos ser enviados para as cidades, para pregar o evangelho do reino, estabelecer a igreja, para que Deus tenha o seu reino naquela cidade, naquela nação. Ó Senhor Jesus. E a outra coisa que devemos orar é para que a igreja seja edificada, não é? A igreja precisa ser edificada. Jesus falou em Mateus 16, 18, ele disse: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, o desejo do Senhor também é edificar a sua igreja. O Senhor precisa, então, de cumprir essas duas promessas cruciais para a sua volta. Enquanto ele não cumprir essas duas grandes promessas, ele não poderá voltar. E para ele cumprir essas duas promessas, ele depende de mim e de você, ele depende da igreja aqui na terra. Primeiro é edificar a sua igreja, que é fazer com que os irmãos, nós cristãos, tenhamos crescimento de vida. E a outra é a pregação do evangelho do reino para testemunho a todas as nações, certo? São igrejas estabelecidas em todos os lugares desta terra. Então, essas duas coisas foram promessas do Senhor que devem ser cumpridas através de nós. E ele vai estar dependendo agora de cumprir essas promessas para poder retornar. Por isso, as nossas orações, irmãos, é muito importante dentro dessa visão de fazer a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. É a pregação do evangelho do reino para o estabelecimento do reino de Deus na terra, como Jesus ensinou os discípulos a orar: venha o teu reino. E a outra coisa é que a igreja seja edificada, ou seja,
que a igreja, os irmãos, os membros do corpo de Cristo, cresçam em vida, amadureçam, porque Jesus não vem casar com a igreja adolescente ou pré-adolescente, ele vem casar-se com uma noiva madura, crescida, não é? De estatura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por isso, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastor e mestre, com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, não é? A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso está em Efésios 4, de 11 a 13. Tá certo? Então, o Senhor precisa de que nós cresçamos em vida. Certo? De que nós sejamos edificados. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, não devemos ser tardios em crer. Não devemos ser tardios em crer, devemos crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é infalível, irmão. O que Deus fala, ele cumpre. Deus nunca falou algo para não cumprir. A palavra de Deus é real, é viva e é verdadeira. Por isso que a igreja é a coluna e base da verdade. Daí, eu queria ler com vocês Hebreus, para encerrar, Hebreus capítulo 5, versículo 11, que diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Está vendo? Existia aqui o povo de Israel, naquela época, quando Deus falava por meio dos seus profetas, eles eram tardios em ouvir. Então, nós não podemos ser como eles. Nós temos que tomar o exemplo deles no lado negativo para não cairmos na mesma situação. É o que nos mostra Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Então, aqui ele mostra que nós hoje estamos no fim do século, no fim dos tempos, né? E que essas coisas que sobrevieram ao povo de Israel, foi para, Deus permitiu para que servisse de exemplo para nós, porque nós temos que concluir a edificação da igreja, nós temos que fazer o cumprimento da promessa da vontade de Deus. Por isso, nós somos responsáveis hoje pela vinda do Senhor. E nós não podemos cair na mesma coisa que eles caíram e impediram que Deus cumprisse o seu plano e a sua vontade através deles. Ó Senhor Jesus, não é? E o que foi que fizeram eles tropeçar? E falharam, e não cumpriram a vontade de Deus. Por isso Deus os rejeitou. Hebreus, capítulo 4, voltando ao livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 5 e 6, diz assim: e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então, aqui fala da desobediência.
A desobediência se tornou um empecilho para que o povo entrasse na terra de Canaã. E eles caíram no deserto, porque eles desobedeceram a Deus. Nós não podemos ser desobedientes. Nós precisamos, que estamos vivendo no final dos tempos, somos responsáveis por trazer o Senhor de volta, nós precisamos obedecer ao Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Esse é o primeiro aspecto, que nós não podemos imitar o povo de Israel, a desobediência. E a outra é a incredulidade. Capítulo 3, versículo 12, diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então aqui nós temos a desobediência e temos a incredulidade. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus é porque nós não cremos. Porque toda vez que cremos na palavra, nós a praticamos e a obedecemos. Tá certo? Então, que Deus livre-nos de um coração desobediente e incrédulo, e que nos faça pessoas obedientes e que creem na palavra de Deus, na palavra profética, na palavra da Bíblia, em tudo que Deus está nos falando nesses últimos tempos. E, concluindo, capítulo 5, versículos 11 em diante, diz: A esse respeito, temos muitas coisas que dizer difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrente, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, amados, aqui nós concluímos essa palavra com essa advertência, que a palavra de Deus, ela tanto é leite como ela é alimento sólido. Nós precisamos crescer para edificar a igreja, não é? Começamos tomando aquele leitinho, somos recém-nascidos, recém-convertidos, crentes novos, tomamos leite, mas nós temos que crescer para um dia tomarmos o alimento sólido, como acontece com a nossa vida humana. Quando nascemos, nossa mãe nos dá leite materno, né? Mas depois ela não vai poder mais nos sustentar, porque a nossa humanidade, ela precisa de alimento sólido, comer feijão, mocotó, não é? Cozido, churrasco, e essas coisas é que hoje nos alimenta, tá certo? Que nós possamos crescer e tomar alimento sólido, porque a nossa vida cristã está crescendo e nós estamos edificando a igreja e esperamos trazer o Senhor de volta também com a nossa vida crescida, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Queria fazer uma pequena oração, né, para todos vocês, com respeito ao que o Senhor nos falou hoje. Senhor, te agradecemos por esta palavra, pedimos a Ti que o Senhor nos dê graça para pregarmos o Evangelho do Reino, Senhor, e não somente pregar o Evangelho do Reino, para vivermos essa realidade do Reino, que possamos, Senhor, ser obedientes e crédulos, pessoas que creem na Tua palavra, que têm fé na Tua palavra e que, Senhor, pratica a Tua palavra. Senhor Jesus, abençoe a todos os irmãos que estão nos ouvindo, todos os ouvintes nessa noite, e que todos nós possamos um dia crescer a tal ponto de podermos ser arrebatados e podermos um dia reinar contigo durante 1000 anos. É o que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, amigo.